Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Meditando na Palavra. E a meditação de hoje é sobre o significado do fogo estranho diante de Deus. O que significa fogo estranho diante de Deus? Fogo estranho é a expressão bíblica utilizada para indicar o tipo de fogo trazido por dois sacerdotes e que foi rejeitado pelo Senhor, conforme está em Levítico capítulo 10. A Bíblia nos diz que Nadab e Abiú trouxeram um fogo estranho diante de Deus e acabaram sendo consumidos. Os intérpretes se dividem quanto à melhor interpretação da expressão fogo estranho. De fato, o texto bíblico não revela explicitamente seu significado, mas vale ressaltar que as duas pessoas envolvidas nesse episódio, Nadab e Abiú, tinham sido instruídas por Deus acerca de como proceder na ministração das cerimônias que faziam parte do culto no tabernáculo. Em Levítico capítulo 10, fala sobre como os dois sacerdotes se colocaram diante de Deus para lhe oferecer incenso. Porém, Deus não se agradou do que aqueles homens fizeram e identificou aquilo como fogo estranho, algo que o Senhor não lhes tinha ordenado. Mas qual seria o significado do fogo estranho trazido diante de Deus? Com base em todo esse contexto, trago aqui algumas possibilidades apresentadas que possam trazer o significado para o que seria esse fogo estranho apresentado pelos filhos de Arão. Em primeiro lugar, a expressão fogo estranho pode se referir ao modo ilícito que os dois sacerdotes apresentaram o incenso a Deus. Talvez eles não tivessem observado a ordenança divina que regulamentava aquele procedimento. Deus havia prescrito o tipo de incenso correto que deveria ser oferecido e proibido a qualquer tipo de incenso estranho. Deus também tinha indicado como o incenso deveria ser acendido e queimado, conforme Êxodo capítulo 30. O incenso deveria ser queimado continuamente, de manhã e de tarde. As brasas para acender o incenso deveriam vir do próprio altar, conforme Levítico capítulo 16. Então Nadab e Abiú podem ter utilizado incenso errado, ou mesmo usado incensários inadequados, ou ainda acendido os incensários com brasas de fogo de outra fonte, e não o fogo do altar. Nesse último caso, os dois sacerdotes teriam literalmente trazido fogo estranho diante de Deus. Em segundo lugar, os dois filhos de Arão podem ter adotado uma prática que não havia sido prescrita. Talvez eles tivessem tentado executar certo cerimonial no momento inadequado, ou trazido uma oferta que não havia sido ordenada por Deus. Ainda nesse sentido, também existe a possibilidade de os dois sacerdotes terem se apropriado de funções que não lhes cabiam. Alguns intérpretes sugerem que eles acabaram usurpando uma função que era exclusiva do sumo sacerdote e talvez tentaram até entrar no Santo dos Santos. Em terceiro lugar, muitos estudiosos relacionam o fogo estranho trazido por Nadab e Abiú com a exortação acerca da embriaguez na sequência do mesmo texto de Levítico capítulo 10, a partir do versículo 8. Então pode ser que os dois homens tenham entrado diante da presença do Senhor embriagados. Independentemente do que a expressão fogo estranho possa significar, literalmente naquele contexto, fica evidente que a ideia principal transmitida por ela indica uma profanação do culto ao Senhor. Por trazer fogo estranho, o fogo do Senhor então os consumiu. Deus não tolerou o pecado de Nadab e Abiú. O texto bíblico diz que saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Levítico capítulo 10, verso 2. Isso está de acordo com o padrão de santidade e justiça de Deus. Frequentemente, o Antigo Testamento exorta que ninguém pode se aproximar de Deus inadequadamente. Êxodo capítulo 19. Aqueles dois sacerdotes brincaram com a santidade de Deus e trouxeram diante dele fogo estranho. Por isso Deus falou através de Moisés: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Aqui há uma verdade que muita gente tenta ignorar. Deus é glorificado tanto na execução de sua graça quanto de sua justiça. Ele é glorificado através da adoração sincera e genuína de seu povo. Mas também Deus é glorificado ao derramar a sua justiça sobre aqueles que entram em sua presença trazendo um fogo estranho. O final de todas as coisas é a glória de Deus.
O caso dos filhos de Arão serve como um exemplo que não jamais deve ser esquecido. E é ainda mais impressionante quando comparamos os capítulos 9 e 10 de Levítico. Levítico capítulo 9 registra como o fogo da parte do Senhor consumiu o sacrifício de inauguração e o pecado do povo foi expiado. No capítulo seguinte, esse mesmo fogo divino consumiu aqueles homens que ousaram se aproximar de Deus de uma forma inadequada. Esse mesmo princípio acerca da santidade de Deus permanece imutável no Novo Testamento, conforme Atos capítulo 5 e 1 Coríntios capítulo 11, versos 29 e 30. O escritor de Hebreus faz uma citação do livro de Deuteronômio ao escrever: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, verso 29. Ninguém pode se aproximar de Deus por suas próprias obras ou méritos. A única forma de alguém se aproximar de Deus de modo aceitável é através dos méritos de Cristo. Qualquer outra coisa será fogo estranho diante do Senhor. E que com essa palavra, um forte abraço. Esteja com Deus.